Meus irmãos, vamos abrir em Eclesiastes capítulo 7. Eclesiastes 7, versículo 15 a 22. Tudo isto vi nos dias da minha vaidade. Há justo que perece na sua justiça, e há perverso que prolonga os seus dias na sua perversidade. Não sejas demasiadamente justo, nem exageradamente sábio. Por que te destruirias a ti mesmo? Não sejas demasiadamente perverso, nem sejas louco, porque morrerias fora do teu tempo. Bom é que retenhas isto, e também daquilo não retires a mão. Pois quem teme a Deus, de tudo isto sai ileso. A sabedoria fortalece ao sábio, mais do que 10 poderosos que haja na cidade. Não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Não apliques o coração a todas as palavras que se dizem, para que não venhas a ouvir o teu servo a amaldiçoar-te. Pois tu sabes que muitas vezes tu mesmo tens amaldiçoado a outros. Senhor, mais uma vez rogamos a tua bênção. Tem misericórdia das nossas vidas e fortalece o nosso coração em Cristo Jesus. Abençoa-nos, ó Pai, nesta reflexão da tua palavra, nesta exposição. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse texto pode parecer estranho à primeira vista. Pelo menos alguns pontos aqui. Não sejas demasiadamente justo. Que venha a ser isso, né? Nem exageradamente sábio. Será que está recomendando flexibilizar a justiça? Busque a retidão, mas não busque muito. Pode dar uma primeira impressão que está recomendando isso. É óbvio. Às vezes nós não entendemos exatamente o que o texto quer dizer, mas sabemos que ele não quer dizer alguma coisa que em outro lugar é diferente. Então a Bíblia certamente não teria a intenção de dizer assim, olha, não seja assim muito justo, pecar assim de vez em quando não tem problema não. A Bíblia, ela afirma, né, não há homem que não peque, mas ela não dá, digamos assim, esse relaxamento moral. Então o que afinal quer dizer o versículo 16? Também o 17 diz assim, não sejas demasiadamente perverso. Então pode ser um pouco? Aí é o outro lado, né? Nem sejas louco. Então vamos ver. Primeira coisa, irmãos, que devemos destacar é que são reflexões aqui do autor Salomão. Tanto que diz, tudo isto vi. Mas observe, nos dias da minha vaidade. Ele não está falando em um tempo em que ele era, digamos assim, mais sóbrio espiritualmente, estava vendo conforme Deus queria. É o tempo da vaidade, o tempo da futilidade, o tempo da reflexão meramente humana.
Então, às vezes até acerta, mas são observações terrenas. Eu vi que é bom para o homem comer e beber. É isso que ele viu. Então, depois, ele faz uma reflexão espiritualmente falando. Então, olha só, aqui nós vamos ver que ele se encontra perplexo numa situação, porque ele não vê sentido. No final da história do justo e no final da história do perverso. Na sua vaidade ele observou isso. Sabedoria fortalece o sábio, ainda que este pereça. Há justo que perece na sua justiça. Irmãos, coisas acontecem e aos nossos olhos assim são estranhas. E às vezes nós até podemos perguntar, mas por que Deus permitiu isso? Vimos ontem com o reverendo André Silvério que não é a pergunta mais sábia a se fazer. Mas sempre considerar que Deus está no controle de todas as coisas. Inclusive no caso de Jó, lá, que perdeu tudo. Mas existem realidades que são duras. Quinta-feira, fui lá oficiar no velório do sobrinho do nosso irmão Diácono Luiz. E o jovem que faleceu, infartou, tinha 29 anos só. Filho único. Imagina como estava a mãe. Estava desesperada lá. Estava assim, chocada. A pessoa que está assim, sem chão, né? Obviamente. E é duro isso. Eu ainda morava com ela, filho único e tudo. E 29 anos. São cenas assim que nós normalmente evitaríamos de presenciar. Na hora que chegou o carro assim para levar o caixão, até conduziram ela assim, segurando, para que ela não visse a cena, porque quando fecha, desestabiliza a pessoa completamente. Não estou dizendo que ele era ou não era justo, estou falando de uma situação dura de se ver. Muito dura de contemplar. E ele também está com uma situação aqui difícil. Alguém era justo e justamente na sua justiça, na prática da sua justiça, pereceu. E o outro, perverso, esse aí viveu muito. Prolonga os seus dias na sua perversidade. Então, às vezes, nós pensamos assim, parece que a coisa está um tanto invertida. E olhando para a lei, inclusive, a Bíblia promete longos dias para aquele que vive a palavra de Deus. E o ímpio ser mais ceifado, cortado da terra. Mas não foi o que aconteceu aqui. Então, nesse momento em que ele está observando humanamente a situação, ele diz: o justo pereceu na justiça e o perverso prolongou seus dias na sua perversidade. Nós temos o exemplo, por exemplo, da vinha de Nabote, sujeito reto, estava assim, tranquilo, vamos dizer, sem praticar o mal, e Acabe quis a vinha dele, tomou a força, instigado pela sua mulher perversa, que era Jezabel, e eles ficaram com a vinha, e Nabote pereceu. Não é estranho isso? Uma situação assim? De Jó vimos ontem, era reto, justo, íntegro, temente a Deus. Mesmo assim perdeu tantas coisas. Os amigos dele tinham uma teologia que era muito parecida com a teologia de hoje, que é a teologia da prosperidade. Se você faz o que é justo, você recebe bênçãos. Se você faz o que é perverso, você receberá castigo. O problema é que a bênção que eles falam que a pessoa irá receber é material. Acabamos de ver que as bênçãos pelas quais nós somos mais gratos são as espirituais em Cristo Jesus. Salmo 37 também fala
sobre o ímpio estar florescendo, crescendo, avantajado. Salmo 73 também, neste caso de Asaf, que começou a invejar a prosperidade dos ímpios. E ele começa a narrar, mas dentro daquele contexto em que ele se encontrava confuso. Parecem ter muita saúde, são populares, eles têm riqueza, parece que o que é bom está com eles. E ele invejou isso. Asaf, levita, não tinha, digamos, as suas coisas, as suas terras, as suas posses, etc. Vivia do sustento ali do tabernáculo. Então ele invejou, ele teve esse descontentamento, mas ele não saiu falando. Ele só em pensar isso, só em pensar em pronunciar isto, já teria traído a minha geração. Até que ele entra no tabernáculo e pensa no fim deles. Aí é a grande virada do texto. Muitas vezes nos Salmos, irmãos, tem um momento em que tem uma virada assim no texto. E do Salmo 73 é esse. Até que entrei no santuário, veja, até que entrei no santuário e atinei com o fim deles. Aí ele começa a enxergar com os óculos de Deus a realidade. E não de acordo com o seu coração. O nosso coração, irmãos, interpreta a realidade completamente fora, de uma forma torta. Quando nós pensamos os pensamentos de Deus, nós pensamos as palavras de Deus, aí sim a nossa visão fica ajustada para enxergar a realidade. Aí ele começa a falar, o ímpio não tem paz. Eles têm muitas coisas porque eles não têm aquilo que o servo tem no coração. Deus é a minha herança para sempre. Ele estava invejando a herança dos ímpios, porque Deus não estava sendo naquele momento a herança da vida dele. Mas no primeiro momento ele teve essa perplexidade como Salomão aqui. Abacuque, Deus, por que essa situação está assim? A lei se afrouxa, o ímpio prospera, e Deus disse, eu vou mandar a Babilônia para castigar Israel. Aí ele fica pior ainda. Ele fica mais perplexo, ele fica mais confuso. E diz, Senhor, o Senhor é santo, nós somos o teu povo. Como que a Babilônia vai servir de vara para um Deus santo? Porque eles são ímpios. Mas ele descansa o seu coração, dizendo, colocar-me-ei na minha torre de vigia, e vou esperar a resposta do Senhor. E qual é a resposta? O justo viverá por fé, ou pela fé. Ai dos caldeus também. Deus iria usar, mas como um instrumento. Não quer dizer que ele não iria julgar o ímpio. E aí no final do livro ele diz, eu me alegro no Senhor. Ainda que seja um caos, tantas dificuldades, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O que eu quero dizer com tudo isso, irmãos, é que muitas vezes nós, cristãos, servos de Deus, servas de Deus, ficamos assim confusos com o que está acontecendo ao redor e na nossa vida. Malaquias 3 fala de um grupo que dizia o seguinte, servir a Deus é inútil. O que nós ganhamos com isso? Mas um outro temia a Deus, falava com temor de Deus, e diz o texto, o Senhor os escutava. Eles eram como que um memorial diante do Senhor, e haveria um dia em que se faria a diferença entre o justo e o injusto, o que serve a Deus e o que não serve. Portanto, a observação aqui está correta. O justo muitas vezes perece na sua justiça. E se nós pensarmos no exemplo mais claro desta verdade, certamente é o Senhor Jesus, que entregou a sua vida
como justo, para que Ele mesmo fosse a nossa justiça. Ele quis perecer. O Senhor tem os seus planos, o Senhor tem os seus propósitos, o Senhor tem as suas bênçãos que muitas vezes nós não entendemos porque aquilo está acontecendo, mas certamente Deus está abençoando, Deus está livrando. Aquela enfermidade que fez a pessoa não viajar de repente, evitando assim um desastre na viagem. Estou dando um exemplo assim solto aqui, pode ser mil coisas nesse sentido, da soberania absoluta, completa e concreta do nosso Deus. Deus permite, por vezes, que o justo morra como um ato de louvor a Deus. Paulo diz, a minha vida já está sendo entregue como libação, o tempo da minha partida é chegado. O sangue que Paulo derramaria era como o sangue do altar, entregando a sua vida ali a Deus. E será que é bênção prolongar os dias na perversidade? É uma grande maldição isso. Irmãos, o que adianta viver mais como Ezequias, que viveu mais? Isso foi uma bênção. O que ele fez com os anos que Deus lhe deu a mais é que não foi. Quando chegou a embaixada da Babilônia, e parece que Ezequias queria acordo com os ímpios, por isso que ele estava mostrando ali e tal, não só a vanglória, mas a dependência também dos ímpios, é o que vemos ali. Então Deus concedeu mais anos de vida para ele. Ele se voltou para a parede, assim, estava na cama, orou, e diz o texto que ele chorou muito, e pediu que Deus lembrasse até da sua vida consagrada a Ele. O Senhor Deus deu mais 15 anos de vida, mas chegou à embaixada da Babilônia e começou a mostrar tudo que ele tinha. Diz o texto, não houve coisa alguma que ele não mostrasse. Então, graças a Deus, os dias de vida dele foram prolongados. Mas o que ele fez com isto? Então, parece ser algo assim estranho, mas olha só, o perverso que prolonga os seus dias na sua perversidade. Isso em si já é um juízo de Deus. Quando Deus diz assim, então siga os seus próprios caminhos, é a pior coisa que acontece com a pessoa. O justo perecer na sua justiça, certamente é uma bênção dentro dos caminhos de Deus, da soberania de Deus. Não viver para ver alguma coisa terrível é uma bênção. É uma bênção. Deus que sabe essas coisas, irmãos. Nós não sabemos. Deus sabe. E agora o perverso, por outro lado, prolongar os seus dias na perversidade, isso é um juízo de Deus. Parece que está bem, não é? Vivendo mais e mais. Quando Deus diz assim, olha, pode continuar na sujeira porque você não quer sair dela. Isso é a pior coisa que pode existir. Quando Deus entrega, naquele texto de Romanos 1, aquilo é o pior. Antes Deus estava insistindo, por assim dizer, com a pregação da palavra, com a revelação da sua glória, mas a pessoa diz, não, eu quero adorar ídolo, não, eu quero rejeitar o conhecimento de Deus. Então Deus diz, então prolongue os seus dias na sua perversidade. O que tiremos de lição aqui, irmãos, no versículo 15 é o seguinte, vale a pena servir a Deus. Mesmo que isto custe a vida, mesmo que isto custe a reputação, mesmo que aos olhos humanos pode parecer que o perverso está prolongando os dias, está melhor. Não está. Não está. A sabedoria fortalece o sábio, edificando a sua vida no temor a Deus. Agora o versículo 16 que nós introduzimos. Vou dizer assim, irmãos, não sejas demasiadamente justo. A ideia aqui do texto é a pessoa que se faz de justo. Ninguém aqui é demasiadamente justo, não é verdade?
Não existe isso de ser demasiadamente justo pela prática da vida. Ah, mas os judeus, os fariseus da época de Jesus eram. Não, eles pareciam. Eles não eram. Eles tinham regras em cima de regras das tradições dos homens. O coração deles estava totalmente afastado de Deus. Então eles não eram justos. E nunca um cristão vai praticar tanto a justiça, o caminho da retidão, que alguém vai considerar assim, nossa, ele é demasiadamente justo. Não, nós nunca seremos. Só o Senhor Jesus é completamente justo. Então a ideia aqui é da pessoa que tem uma visão elevada de si mesma. Ela se faz de justo. Ela se apresenta como assim, muito sábia. Não demasiadamente justo, nem exageradamente sábio. Bom, estamos num livro de sabedoria aqui, e Salomão diz em Provérbios, com todas as suas forças busca a sabedoria. Então, que homem é exageradamente sábio? Nenhum. Agora, muitos, eu diria até, eles dão essa impressão, eles se fazem de. Não haverá um momento, irmãos, em que nós vamos dizer assim, olha, eu acho que você está exageradamente sábio, é melhor ser menos. Irmãos, aquilo que é bom, quanto mais melhor, não é verdade? Quando você vai dizer assim, eu acho que eu estou muito sábio, eu acho que eu vou ser menos sábio. Quando vai dizer assim, eu estou buscando muito a Deus, eu preciso buscar menos. Aquela história, olha, não lê a Bíblia, se você lê muito a Bíblia, você vai ficar doido. Aí diz assim, eu conheço alguém que aconteceu isso e tal. Você já viu alguém que de tanto ler a Bíblia ficou doido? Será que é verdade isso? O pessoal viu o seguinte, quem leu muito a Bíblia ficou cada vez mais santo. Ficou cada vez melhor. Ficou cada vez mais equilibrado. Ficou cada vez mais edificante na vida dos outros. Quanto mais lê a Bíblia, melhor fica. Então vejam, o versículo termina dizendo, por que te destruirias a ti mesmo? Então é um processo de destruição. A pessoa cai aqui num legalismo. Observe aqui a citação que eu coloquei. Um comentarista desse texto. O pregador afirma que não existe um homem reto. Ele afirma isso no versículo 20. Não há um homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Então veja, o versículo 20 já dá uma explicação do que ele quer dizer no 16. Não seja demasiadamente justo, mas ele diz no 20, não tem ninguém que não peque. Então, o demasiadamente justo, à luz do 20, é alguém que tem essa visão de si mesmo. Não sejas, aspas, demasiadamente justo, citando aqui, deve ser tomado como ironia e deve referir-se à maneira como uma pessoa se autoavalia e se apresenta. Veja, é a visão que ela tem de si e como ela se apresenta aos outros. Veja, por favor, em Mateus, Deus conhece os corações. Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, versículo 20. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Aí você pensa, escriba e fariseu. Eles eram extremamente rigorosos com tudo. No sentido assim, dos horários, das regras,
dos cálculos, assim, da obediência, o que fazer no sábado, aquelas regras e regras e regras. Então você pensa, como que a minha justiça irá exceder a justiça dos escribas e fariseus? O que Jesus fala depois é o seguinte: precisa ser uma retidão do coração. Eles não matavam, mas odiavam no coração. Não adulteravam, mas no coração cobiçavam. Eles aliviavam os juramentos, dizendo o seguinte: não jure pelo nome do Senhor, jure pelo santuário, pela sua cabeça, pelo céu, por Jerusalém, qualquer outra coisa, menos o nome do Senhor. Então não era uma obediência do coração, não era oração do coração. Eles oravam, diz o texto, com o fim de serem vistos pelos homens. Já receberam a recompensa, porque isso era o que eles queriam. Eles entregavam esmolas, eles oravam, eles jejuavam com este objetivo. Isso é justiça diante do Senhor? Não é. Isso é aparência de justiça. Se você quebrar essa casca assim, não tem nada dentro de espiritualidade. É uma aparência, é um ensaio, é uma falácia de vida cristã. Quem olhava assim, achava que o apóstolo Paulo lá, antes, Saulo, como ele era chamado no judaísmo, aquele ali é justo. Ele conhece muito o Antigo Testamento. Ele ora tantas vezes por dia. No sábado ele faz isso e aquilo. Ele conta até o cominho lá para dar o dízimo. Ou seja, é um rigor ascético. Aquele ali é justo. Mas o que é que Paulo diz lá em Filipenses 3? Tudo aquilo que eu fiz antes eu considero como um lixo. Refúgio. Ou seja, a ideia de refúgio é o seguinte: você não presta para nada isso. Sabe aquela coisa que você diz, não presta para nada, eu nem queria no lixo jogar isso para ir para algum lugar. É o que ele fala ali. É o refúgio. A justiça do homem é isso. Por mais que se esforce, ele não vai alcançar o padrão da justiça de Deus. Sabe por quê? Deus dá um novo coração. Imagina só. Vamos limpar este rio. Aí limpa o rio lá. Fica limpando. Não limpa a nascente, ou seja, onde nasce ali o rio. Para passar vários lugares e chegar naquele. Adianta alguma coisa? Isso é a justiça humana. Sem um coração regenerado. Limpa ali aquele rio, mas a nascente ali, a fonte original, vai descarregar tudo novamente. O Paul Tripp, no livro Pastoreando o Coração da Criança, traz uma ilustração muito interessante. Trabalhar apenas o comportamento e não o coração é que nem você olhar para uma árvore que não tem fruto, aí você pega a maçã no mercado, compra, coloca durex, aí você coloca lá na árvore, vai colocando maçã assim na árvore com durex, pendurando maçã. Aí você diz assim: essa árvore tem fruto. Isso é o comportamento. Trabalhar apenas o comportamento. Apenas o que faz. Faça isso e não faça aquilo. E a pessoa não aprende a obedecer de coração e assim fazer aquilo que é correto, o comportamento correto. É óbvio que nós queremos um comportamento correto, irmãos. Mas nós estamos falando de algo mais profundo. E não meramente daquilo que se vê, mas daquilo que Deus vê. Então veja, quando fala assim, demasiadamente justo, é esse típico fariseu, que tem uma visão elevada de si mesmo, ele cogita isso, ele apresenta isso, e ele acha que ele vai alcançar. Você que conhece a palavra de Deus, especialmente Romanos, Gálatas, esses livros assim, quando alguém diz para você o seguinte: olha, eu acho que eu vou para o céu porque eu faço muita coisa boa. Você só não ri por educação. Mas assim, a pessoa está completamente enganada. Ela está completamente fora daquilo que o Evangelho apresenta.
é o demasiadamente justo. Ele se vê assim. E aquela pessoa também, demasiadamente justa, é aquela que busca, sim, um padrão de vida que jamais ela poderá alcançar. É o Lutero antes da conversão. Se machucava, se penitenciava, aí ele confessava, e voltava à confissão, e voltava à confissão. Quer dizer, é o demasiadamente justo. Quer agradar a Deus pelas obras e não descansa em Jesus Cristo. Por que te destruirias a ti mesmo? Se alguém perguntar assim para você, você quer se destruir? A resposta obviamente é não. Agora, se você perguntar para alguém que usa droga, você quer se destruir? A pessoa vai dizer não também. Mas ela não está se destruindo? Não está acabando com a sua própria vida? Por isso que é uma pergunta. Por que te destruirias a ti mesmo? A ideia não é você quer se destruir. A ideia aqui é uma reflexão. Você não percebe como isso irá destruir a sua vida? Você não percebe que este caminho faz mal para o seu coração, para a sua vida com Deus, e que não é um caminho de justiça, que não é um caminho de sabedoria? Veja, por favor, abra em Mateus capítulo 23. Versículo 23 a 28. Mateus 23 a 28, a última semana do Senhor Jesus aqui na terra. E ele está nesse embate aí com os fariseus. 23. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devias, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Veja, não está dizendo que eles não deviam buscar a justiça, fazer o que é certo, correto, cumprir a lei. Mas não em detrimento daquilo que é interior e daquilo que é prático, em termos de amor ao próximo, justiça, misericórdia e fé. Guias cegos que coais o mosquito e engolis o camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Esse é o comentário melhor do versículo 16, da própria palavra de Deus. Agora o versículo 17. Não sejas demasiadamente perverso, nem sejas louco, porque morrerias fora do seu tempo. Aqui, irmãos, o demasiadamente implica em se entregar a algo. A Bíblia reconhece aqui, no versículo 20, que nós pecamos. A Bíblia reconhece, irmãos, que nós não temos sabedoria completa. Deus nos dá a sabedoria do Espírito.
Cristo é a nossa sabedoria, Deus nos dá sabedoria para viver. Mas isso não é completo, isso não é absoluto, envolve falhas. Então aqui quando fala sobre a perversidade, está falando daquela pessoa que diz o seguinte: eu sou perverso mesmo, eu sou pecador mesmo, eu não consigo ser justo mesmo, então eu vou ser até onde eu conseguir ser. Aquela pessoa que se entrega, aquela pessoa que negocia com o pecado, morre fora do tempo, diz o texto aí. Por que morrerias fora do teu tempo? Irmãos, a Bíblia diz que os dias podem ser abreviados, isso está escrito. Se nós juntarmos os textos que falam sobre a morte, nós vamos ver o seguinte, que Deus determinou um limite, ali o homem não vai passar. Mas no livro de Jó, Salmos, aqui e outros também, inclusive literatura apócrifa que mostra o entendimento dos judeus, dizem assim que os dias podem ser abreviados pela tolice, que é o morrer fora do tempo. Por exemplo, o menino estava dirigindo lá um carro bêbado, totalmente fora de juízo, de equilíbrio psicológico, etc., para dirigir. Bateu o carro, morreu. Eu não posso simplesmente olhar para essa situação e dizer assim, Deus tem um plano. Como se fosse algo assim, decretado, imposto por Deus. É claro, sempre que quando a gente entra assim nesse campo, é muito escorregadio, porque nós estamos falando da soberania de Deus, dos decretos de Deus e dos caminhos de Deus. O que eu estou falando é o seguinte, irmãos, nós podemos dizer, Deus está no controle de todas as coisas. Mas nós não podemos olhar para um perverso e louco nos seus excessos, que morre antes do tempo, e falar assim, Deus tem um plano, Deus tem um decreto, e se isso aconteceu, é porque tinha que acontecer. Alivia, às vezes, as pessoas pensar dessa forma. O nosso ponto de descanso vai ser o seguinte, Deus tem um controle sobre todas as coisas. Mas o homem é responsável ao mesmo tempo. Senão, irmãos, tudo será relativizado. Uma vez, uma pessoa tinha feito muitas coisas que não deveria ter feito, as pessoas de outro estado de Minas Gerais, e ela falou o seguinte, fiz isso e aquilo, mas Deus tem um plano, né? Estava relativizando o pecado. Isso não é confissão. Né? O plano é o inferno. Se não se arrepender, é. Agora olha só, aliviar a própria consciência, pensando Deus tem um plano, não ajuda na confissão. Davi diz, eu pequei, lá no Salmo 51. Ele não diz, eu fiquei sem fazer nada aqui, devia estar lá na batalha, quando os reis iam para a guerra, eu fiquei aqui, e aí a tentação foi maior do que as minhas forças. Ele diz, eu pequei contra ti somente, e fiz o que é mal diante de teus olhos. Ele nem fala de Batseba, a Batseba nem interage ali na narrativa histórica. Alguns querem dizer o seguinte, Batseba também deve ter provocado Davi, porque como que ele viu ali a mulher do terraço dele, mas o texto não está falando disso. Quando nós lemos uma narrativa histórica, nós temos que pensar onde o autor está colocando o nosso olhar, e ali é Davi. Davi olhou para a mulher, não deveria ter olhado, cobiçou, chamou, conversou, deitou com ela, depois quis ocultar ali o seu pecado, chamou o marido, uma perversidade sem tamanho que fez Davi ali. Entregou presente para Urias e tudo, depois fez com que ele morresse, matou Urias, de fato. E a verdadeira confissão dele no Salmo 51 é, eu pequei. Ele não olhou para a situação dele e disse assim,
Deus tem um plano, né? Eu já fiz tanta coisa também, eu acho que Deus irá relevar essa, porque já fiz tanta coisa por Israel, sofri tanto nas mãos de Saul. Isso, irmãos, é relativizar o pecado na nossa cabeça, se nós estamos afastados de Deus. Os salmos de Davi são maravilhosos, a vida de Davi é maravilhosa. Diz o texto que ele obedeceu muito ao Senhor, exceto no caso de Urias o Eteu, mas com essa mancha, diz o texto lá. Não precisava ter ficado. Seria muito bom se não tivesse aquilo. Seria bem melhor se a casa dele não fosse totalmente desfragmentada e corrompida por causa do pecado dele. Então esse texto está falando sobre alguém que não quer pecar somente, quer pecar em muito. Pecar em muito. Demasiadamente perverso, nem sejas louco. A loucura. Quando fala perversidade, está falando mais dos atos, né? Agora quando fala da loucura, fala dos atos também, mas começando nos pensamentos, o foco, digamos assim, da atenção. O louco, o insensato, o tolo, não pensa bem, não pensa de acordo com Deus, morrerá fora do tempo. Quanta vida desperdiçada, não é? Quanta gente que você olha, um jovem bonito, uma jovem bonita, com capacidades. Você pensa, essa pessoa vai bem, e às vezes vai por um caminho e se destrói, desperdiça tudo. Desperdiça a família, desperdiça as próprias capacidades que Deus deu, para não dizer acima de tudo, desperdiça a própria vida com Deus. Por que fez isso? Por que desperdiçou assim? Por que morreu fora do tempo? Agora, aquele que guarda estas palavras, versículos 16 a 17, bom é que retenhas isto, ou seja, o que ele acabou de falar, e também daquilo não retires a mão, quer dizer, observa, guarda isso no coração, guarda isso para a vida, ouve, a sabedoria começa no ouvir. A sabedoria na Bíblia é ouvir, pensar, meditar no que Deus falou, ouvir, pensar e também observar com os olhos de Deus, com os pensamentos de Deus. Então, olha, não desperdice esse ensino, guarda isso, pois quem teme a Deus de tudo isto sai ileso. Morre e deixa saudade, porque deixou um legado, deixou uma vida edificante, uma vida firme com Deus, não nesse sentimento de demasiadamente justo ou exageradamente, essa falta de equilíbrio. Foi uma vida equilibrada na presença do Senhor, mas firme, sensata. Presença do pecado certamente tem na nossa vida. Nós vamos começar a estudar Romanos capítulo 7 hoje à noite. É tanta coisa que vamos ter que dividir lá o capítulo 7. Mas Paulo, ele acabou de falar que nós não estamos mais escravos do pecado. Então aquela condição de Romanos 7, nós vamos expor mais prolongado assim à noite, de o que eu quero fazer, não consigo fazer, há uma luta interna, não é o do convertido, mas o do não regenerado, ou seja, o judeu, que até se esforça, mas não consegue, nesse conflito. É assim que eu interpreto Romanos 7, é um texto um tanto difícil. Será que está falando do cristão ali, da luta interna? Certamente existe. Muitas vezes nós até lutamos, mas a nossa carne é fraca, não conseguimos. Mas de acordo com Romanos 6, 7 e 8, tanto que Paulo diz, quem me livrará do corpo desta morte? Assim que termina o 7. Está falando de alguém que não consegue viver com Deus ali. Está debaixo da lei, precisa morrer para a lei, a fim de viver para Deus com a lei. Mas ali com Deus, com Jesus. Então presença do pecado, certamente, infelizmente. Mas poder do pecado não. O pecado está dominando a vida daquela pessoa. Ela é demasiadamente perversa. Ela vive numa loucura, em excessos, sem sabedoria, sem sensatez, sem equilíbrio.
está vivendo fora de Deus e morrerá fora do seu tempo. Isso equivale, irmãos. O Antigo Testamento enfatiza muitas bênçãos. Viver bastante no Antigo Testamento é bênção. Ter muitos filhos, como foi falado ontem, é bênção também. E morrer fora do tempo, ter a sua vida assim tomada, era muito triste para eles. Era uma coisa assim muito abrupta. Era um estado de maldição. Interessante que Jesus morreu cerca de 33 anos de idade. Começou o ministério dele com cerca de 30, diz Lucas. Teve 3 anos. Alguns colocam 2, alguma coisa. A gente arredonda para 3, né? Então morreu muito cedo, muito jovem. Porque quis morrer. Porque se identificou com os pecadores. Mas não porque, de uma forma insensata, desperdiçou a vida, desperdiçou as boas palavras. Muito pelo contrário. Ele veio para morrer mesmo neste mundo. Presença do pecado, sim, somos pecadores. Agora o poder do pecado. O pecado dominando a vida, vivendo uma vida de insensatez, de tolice, não tem sabedoria, não tem temor a Deus, aí não, Deus mesmo pode tirar a vida dessa pessoa. Quando os novos convertidos foram tocados pela palavra, diz o texto lá, compungiu-se-lhes o coração, ou seja, a palavra tocou no coração. Sabe aquele momento, se você não era da igreja e veio, e aquele momento em que a palavra tocou, aconteceu algo. Não que ouviu alguma coisa diferente, uma pessoa diferente, mas foi aquele momento de iluminação espiritual. Tocou, é a ideia lá, compungiu-se-lhes o coração, quer dizer, tocou, o coração foi atravessado. Na língua original é essa a ideia, o coração foi perfurado, quer dizer, algo entrou realmente ali, compungiu-se-lhes o coração. Eles falaram, Senhor, irmãos, que faremos? É uma postura de humildade, de submissão, que faremos? E aí Pedro diz, arrependei-vos. Olha, sempre é o arrependimento, o start assim. Arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus, João Batista. Arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus, Jesus. E permissão dos vossos pecados, o batismo e o arrependimento. Tá? Quem defende regeneração batismal, que no ato do batismo a pessoa é regenerada, a pessoa é salva, cita esse texto. Mas se você pegar o texto todo, ele está falando do quê? Batismo e arrependimento. Tirou o arrependimento, deixou o batismo, não vai acontecer nada. Está lavando a cabeça da pessoa, é isso que está acontecendo. Está colocando uma água ali. Agora, no caso de arrependimento, de retorno, aí sim, recebereis a remissão dos vossos pecados. Essa promessa é para nós e nossos filhos. E aí depois Pedro diz o seguinte, livrai-vos dessa geração perversa. Essa geração, irmãos, é demasiadamente perversa, louca. E a gente não pode sentar com os escarnecedores e colocar tudo isso dentro do nosso coração. O mundo, irmãos, é perverso. Será que nós enxergamos essas coisas? Será que nós percebemos a mentalidade perversa que já estava lá nos dias do apóstolo Pedro? A palavra perversa ali que ele usa é escoliose. E tem aquela relação com escoliose, quer dizer, uma coisa torta, uma geração torta, fora do caminho. Isso que é perverso, coisa torta, desviada. Por que morrerias fora do seu tempo? Teme a Deus, diz o versículo 18, guarda estes princípios, sairá ileso. Não quer dizer que não vai sofrer, não quer dizer que não vai ter problema na vida, mas nestes termos de destruição, de morrer fora do tempo, isso não. Vai continuar até onde Deus permitir. Como é bom quando você vê uma criança firme na igreja. Depois ele é um adolescente firme na igreja. Depois é um jovem firme na igreja, um adulto, um idoso.
ele vai permanecendo na igreja, ele vai se fortalecendo cada vez mais. Agora a pessoa que se desvia precisa voltar. E alguém que se desviou precisa receber, irmãos, as nossas orações, para que volte, para que não seja destruído, para que não morra fora do tempo, e depois seja destruído ainda mais na condenação eterna. Tema a Deus, observe essas coisas, e Deus irá preservar a sua vida. Tudo isso sai ileso. Então quer dizer que eu vou ter uma enfermidade, certamente vou sair ileso dela. Se Deus quiser tomar a sua vida para Ele, melhor. Tomar para si, diz a Bíblia. Agora, dentro dos planos de Deus, Ele pode preservar você. Que a nossa vida não seja abreviada por perversidade, por loucura, por sentimentos de grandeza, de soberba, de hipocrisia. Vamos andar, irmãos, nos caminhos da palavra, nos caminhos do nosso Salvador, olhando para Ele, vivendo com Ele, vivendo parecido com Ele. Esse é o caminho, isso é a vida. A vida não está neste mundo, a vida não está na mentalidade do mundo. A vida é o próprio Senhor Jesus. Então retenha, não retires a mão. Só quando você põe a mão em algo e não retira, quer dizer, aquilo está com você. Não deixe isso, não largue isso. Se a gente não tomar cuidado, irmãos, Martinho Lutero falava isso, é bom o hino porque o hino as pessoas gravam bem. Às vezes a palavra que a gente fala esquece rápido, não deveria ser assim. Mas infelizmente a nossa tendência é, na segunda, ter que fazer um certo esforço para lembrar o que foi dito no dia anterior. Não pode ser assim. Precisa se esforçar para manter aquela palavra, recebeu a palavra, foi tocado pela palavra. Se não tomar cuidado, sexta-feira está igual como estava antes de ouvir a palavra no domingo. E volta o pecado, vamos corrigir a nossa vida. Por isso que Martinho Lutero dizia, vamos ensinar a palavra de Deus em hinos, porque aí o povo vai cantar, vai gravar e vai memorizar, mas é a palavra de Deus. Nos hinos, ele mesmo escreveu bastante, tocava, tinha muitas habilidades, Lutero. Não retires a mão da palavra de Deus. Guarda isso. Carrega com você. Volta. Assimila. Ouve. Coloca post-it, que seja, em vários lugares, para lembrar. Escolha um versículo, talvez na semana, para decorar. Eu tive um professor no curso de aconselhamento que eu fiz lá em Águas de Lindóia, que ele falava o seguinte: o pessoal diz, eu não consigo memorizar a Bíblia. Aí eu falo, vamos tentar. Tomou o café da manhã, leia o versículo 5 vezes. Almoçou, leia o versículo 5 vezes. Jantou, depois leia o versículo 5 vezes. Tomou o cafezinho lá antes de o chá, né, antes de dormir, etc. Leia mais 5 vezes. Não, mas eu vou ficar lendo e relendo. Esse é o caminho da memorização. Então, às vezes, sabe o que é? Nós não queremos. É claro, às vezes a pessoa tem uma memória muito boa, prodigiosa, ela leu uma vez assim, já assimilou fácil, ela já decorou aquilo. A maioria de nós não. Ainda mais com a cabeça cansada, preocupada, dia a dia, etc. Precisa dessa ênfase. Várias vezes. E várias vezes. E várias vezes. Irmãos, é incrível quando vier a tentação, você fizer exatamente como o Senhor Jesus fez. Bíblia. Aí Satanás vem com outra, Bíblia. Vem com outra, Bíblia. Nós não vencemos a tentação em nós mesmos. Não é assim, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer isso. Aí eu começo a falar, eu não vou fazer isso já indo para fazer. Isso que é o homem. Eu não vou ali. A pessoa já está indo. Ela está falando que eu não vou ali, já ela está indo. Agora, quando ela traz o peso da palavra de Deus, aí, acompanhado da ação do Espírito Santo, e eu falo, não adorarás outro Deus, somente ao Senhor adorarás, só a Ele prestarás culto.
eu golpeei aquele sentimento da tentação. Eu golpeei a tentação. Então quando fala, não retires a mão, quer dizer, guarda isso, segura isso, não larga. A sabedoria fortalece o sábio, abençoando com virtudes superiores. Olha só, a sabedoria fortalece ao sábio. Então veja, não sejas demasiadamente sábio, versículo 16, está na luz do 19. A sabedoria fortalece ao sábio. E é tão importante que vale mais que 10 poderosos numa cidade. Então é como nós colocamos aqui o versículo 16. Meus irmãos, se nós olharmos essa cena, tem ali um sábio, tem sabedoria, entendimento, vida prática, um sábio. E aí do outro lado você tem 10 homens fortes, valentes, poderosos, robustos, experientes na guerra. A tendência seria pensar o seguinte: para proteger a cidade, eu acho que compensa mais os 10 poderosos. A Bíblia diz que não, vale mais o sábio. A interpretação desse texto melhor é do próprio livro de Eclesiastes, capítulo 9. Nove, 13 a 18. Vamos ler. Eclesiastes 9, 13. Também vi este exemplo de sabedoria debaixo do sol, que foi para mim grande. Houve uma pequena cidade em que havia poucos homens. Veio contra ela um grande rei, sitiou-a e levantou contra ela grandes baluartes. Encontrou-se nela um homem pobre, porém sábio, que a livrou pela sua sabedoria. Contudo, ninguém se lembrou mais daquele pobre. Então disse eu, melhor é a sabedoria do que a força. Ainda que a sabedoria do pobre é desprezada e as suas palavras não são ouvidas. Ainda que. As palavras dos sábios, olha agora, ouvidas em silêncio, valem mais do que os gritos de quem governa entre tolos. Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muitas coisas boas. Nem preciso falar mais nada, né? Explicou completamente aqui o versículo 19. Provérbios 21, 22. O sábio, eu coloquei uma outra versão aqui que explica melhor. O sábio conquista a cidade dos fortes e derruba a fortaleza em que neles confiam. O sábio é humilde. Sabe por quê, irmãos? Às vezes nós vemos uma pessoa na televisão, aí cita vários autores assim, cita autores, e pensa, que homem sábio. Será que, de acordo com a palavra de Deus, aquela pessoa é sábia? De acordo com a Bíblia, não é. A sabedoria, dentre tantas coisas, inclui a humildade. Então veja, não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Inclusive o sábio bíblico, vamos colocar assim, o sábio bíblico, ele vive em sabedoria justamente porque ele tem essa dependência de Deus. Acumular citações na cabeça, muitas leituras, isso não é sabedoria bíblica. Está acumulando conhecimento, e às vezes até conhecimento inútil, muitas vezes. Agora, a sabedoria que traz a humildade, essa sim agrada a Deus. Não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Ninguém pode ser justo de uma forma assim absoluta. 1 João capítulo 1 fala
que se a pessoa diz que não peca, ela já está pecando porque ela está mentindo. Acabou de pecar. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, nos purificar de toda injustiça. Então, confessar significa assumir. Diferente daquela pessoa que diz, não peco. Então Deus é mentiroso porque o testemunho da palavra dele é, nós pecamos. O cristão deve fazer o bem, faz o bem necessariamente, mas faz o bem imperfeitamente. Não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Até o bem é imperfeito. A Bíblia diz, tudo quanto fizerdes, fazei tudo para a glória de Deus. Nós queremos viver e praticar esse versículo. Mas nós não conseguimos de uma forma perfeita. Perfeitíssima, sim. A gente não consegue, irmão, ter uma vida em que vai ser tão exato, tudo tão preciso, que não vai ter nem o que confessar para Deus no momento de confissão. É impossível. Então, Eclesiastes está dizendo, olha, não há um justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Há um justo que pisou na terra e não pecou. O nosso Senhor Jesus. Somente Ele. Isso deve trazer humildade para o nosso coração. Isso deve trazer dependência de Deus. Porque olha só, aquele que é demasiadamente justo não concorda com o versículo 20. Não há homem justo sobre a terra que faça o bem que não peque. O demasiadamente justo vai dizer assim, olha, é quase impossível pecar, é muito difícil eu pecar. Olha só, irmãos, a nossa adoração, diz a Bíblia que deve ser de todo o coração, toda a força, alma, entendimento. Nesta vida, nós não conseguimos cumprir esse versículo perfeitamente. A nossa adoração, então, Deus só aceita. Nosso culto, Deus só aceita por Cristo Jesus. Senão Ele não aceitaria. Sabe o que seria para Deus? Uma ofensa. Eu querer adorar a Deus. Quando a Bíblia diz, então, não há homem que faça o bem e que não peque, nós devemos pensar o seguinte, quando nós oramos, a gente não orou com tanta profundidade, como se estivéssemos já no estado de glória, como estaremos diante do Senhor. Até as nossas orações são imperfeitas e precisam da assistência do Espírito Santo. Não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. A nossa obediência também é incompleta. O que nós fazemos de bem é imperfeito, mas é perfeito em Cristo Jesus. Mas o que nós fazemos de bem também é incompleto. Porque nós, nesse estado ainda, não no de glória, nós não conseguimos, irmãos, fazer as coisas, absolutamente todas as coisas que Deus ordenou na sua palavra. Não é somente imperfeito, mas também é incompleto. Se nós olharmos para a nossa vida, a gente não precisa se convencer disso. Se olharmos para a nossa vida, nós vamos ver que é assim. Eu fiz, mas faltou isso, faltou aquilo. Aquilo lá eu não fiz. Isso é a vida. Agora, volto a dizer, isso aqui não deve flexibilizar a nossa obediência. Pelo contrário, deve impulsionar. O que eu não estou fazendo deveria ter feito? Vamos fazer. Não com uma expectativa idealista de ser uma pessoa absolutamente justa, que não peque. Isso jamais. Nós somos perfeitos somente em Cristo Jesus. Para encerrar, versículo 21 e 22. Não apliques o coração a todas as palavras que se dizem, para que não venhas a ouvir o teu servo a amaldiçoar-te.
pois tu sabes que muitas vezes tu mesmo tens amaldiçoado a outros. Alguém pode dizer, mas eu nunca disse assim, eu amaldiçoo aquela pessoa. Irmãos, amaldiçoar, a palavra, às vezes tem esse peso que eu falei, eu amaldiçoo essa pessoa, que eu seja maldito e tal. Mas pode ter um sentido bem mais simples, que é falar mal de alguém. Amaldiçoar, falar mal, denigrir alguém, fazer mal a alguém com palavras. Não aplique o coração a todas as palavras que se dizem. Tem dois aspectos aqui, essa frase. O primeiro deles é não seja ingênuo, acreditando em tudo que se diz, que se ouve. Ligando a televisão, abrindo o coração para aquilo, tudo que falar, vou acreditar, etc. Não faça isso, isso é uma tolice sem tamanho. Está sujando o coração, a cabeça. E também, não só da ingenuidade, mas da inquietude. Lembra quando Paulo chega lá em Atenas e Lucas coloca essa nota? Os atenienses não faziam outra coisa, não cuidavam de outra coisa, senão ouvir as últimas novidades. As fofocas, a filosofia nova, o novo pensador que surgiu. Então Paulo chegou, pregava Jesus e a ressurreição. Talvez eles entenderam a ressurreição como uma deusa. Quem é? Vamos levar ele para o Areópago, vamos ouvir. Sabe essa inquietação? Então não aplique o coração a todas as palavras que se dizem, ou seja, uma pessoa inquieta. Como o provérbio diz, uma mulher adúltera que não para em casa. E também é fofoqueira. E vai numa vizinha, para ouvir da outra vizinha. E na outra, vai falar das vizinhas anteriores que visitou. E aí fica, uma hora tudo é conhecido, aí todo mundo briga entre si. Irmãos, que confusão é essa na vida? Não tenho nada para falar de bom daquela pessoa, então não vale nada. Não vale nada. Estranho, né? Não ter nada de bom para falar também. Mas não vale nada. Só pelo prazer de falar. Ter o gostinho de falar mal do outro para se sentir bem. Existem circunstâncias. Paulo ouviu notícias da igreja lá de Corinto pela casa de Cloe, ou Chloe, não sei como é a pronúncia correta. Deve ser Chloe. Quer dizer, estavam fofocando lá para Paulo, hein? Estavam fofocando para Paulo. Se Paulo ouviu, também é fofoqueiro. Por que nesse contexto é diferente? Porque falaram para o apóstolo Paulo tratar do assunto. Aí ele escreveu uma carta. Ele teve conhecimento da divisão da igreja. Agora, se simplesmente eu falo da vida de alguém só por falar, isso é maledicência. Isso é amaldiçoar alguém. Isso é o que a Bíblia chama de mexerico, né? A pessoa que espalha a coisa. Agora, é o mexeriqueiro. Agora, a pessoa inquieta, que quer ouvir tudo, que quer saber assim todas as coisas, tudo que está acontecendo na vida das pessoas, etc. Fica lá na rede social só para ficar vasculhando a vida dos outros. O que vai acontecer? A pessoa está ouvindo assim todas as coisas, é muito inquieta. Para que não venhas a ouvir o teu servo a amaldiçoar-te. Se eu estou ouvindo alguém falando mal de outra pessoa, pode chegar um momento em que essa pessoa também vai falar mal de mim. Não é assim? Certamente é. Não fique, olha a linguagem de hoje, que eu não recomendo a leitura habitual dessa versão, porque não é uma tradução da Bíblia. Eles não estão pegando o original aqui, traduzindo e tal. É mais uma paráfrase. Tá? Então, paráfrase não é tradução, não é versão. É uma traição, na verdade, do texto. O que às vezes pode ajudar, e às vezes com criança eu uso, é tornar o texto explicativo. Mas isso também é perigoso, porque você está lendo a explicação de alguém e não o autor.
Então é como se você estivesse lendo um comentário. Se você pega como se fosse um comentário e não um texto bíblico em si, aí sim, é a linguagem de hoje, nova versão transformadora. Tem tanta Bíblia. Tem um pastor que falou o seguinte: se os crentes lessem, porque está sendo um monte de versão, e tem Bíblia do homem, Bíblia da mulher, Bíblia do adolescente, Bíblia da criança, Bíblia disso, daquilo, do pai, da mãe, do vô, e daquilo. Parece que tem mais Bíblia surfista, saiu da Sociedade Bíblica do Brasil. Eu penso, será que, o pastor falou, né? Será que estão lendo na proporção de tanta Bíblia que está saindo? Quer dizer, parece que está tendo um apelo terrível para ler. Irmãos, bastava o texto bíblico. O problema não é uma novidade, um interesse, assim, o interesse pela palavra de Deus. Olha só aqui, esse comentário, nessa paráfrase. Não fique escutando tudo que os outros dizem, pois poderá ouvir o seu empregado falar mal de você. E você sabe muito bem que muitas vezes você mesmo tem falado mal dos outros. De fato é isso que o texto está dizendo. Tu sabes que muitas vezes tu mesmo tens amaldiçoado a outros. Infelizmente, irmãos, é um pecado tão comum que é fácil escorregar nisso. É fácil perder o interesse pelo bem-estar da pessoa e sentir um prazer em falar mal daquela pessoa. Muito fácil escorregar nisso. Ir para as redes sociais para atacar, para caluniar, gratuitamente. Só pelo prazer de projetar a maldade do outro, a imperfeição do outro, para que eu me sinta bem fazendo isso. Então eu tenho que evitar confessar esse pecado. Olha essa frase do Spurgeon. Quando falarem mal de você, não fique chateado, pois você é muito pior do que eles pensam. Quando falarem mal de você, não fique chateado, pois você é muito pior do que eles pensam. Infelizmente verdadeiro. Falaram mal de mim. É ruim isso. Não deveria ter acontecido isso. Mas a pessoa também fica chateada, dizer que o mundo é injusto, dizer que quanto mais eu conheço as pessoas, mais eu gosto dos animais, né? Essas frasinhas de efeito de Facebook, coisa horrível isso. Aí não, sabe por quê? Se as pessoas conhecessem o nosso coração, veriam isso que Spurgeon está falando, é mais. Deus conhece, mesmo assim nos ama. Aqui no coração, irmãos, acontecem aqueles pecados mais profundos, é no coração do homem, do crente e do descrente também. Do crente, ele está numa luta espiritual e não atinge a perversidade, o nível daquele que é descrente. Mas também tem. Então é uma frase um tanto forte, mas é para acordar mesmo. Quando alguém fala alguma coisa de nós, primeiro devemos pensar, será que procede isso mesmo? Será que é isso mesmo? Será que estou falhando nisso? E não já ter uma atitude de defesa. Não, ninguém pode falar mal de mim. Ninguém pode me criticar. Ninguém pode apontar erro, nada. Por quê? Não. Agora, a pessoa errou, fez uma forma... Não fique chateado com isso. Não fique consumido com isso. E amados irmãos, se Deus fosse colocar a nossa vida em exposição, não seria terrível? O coração, o que a gente já falou, o que a gente já pensou. Imagina se colocar tudo isso para fora. Fernando Dias Lopes tem uma ilustração interessante. Ele diz o seguinte: imagina se nesse culto aqui Deus escolhesse a vida de alguém, os pensamentos, ou tudo que falou para outro em termos de fofoca, e colocasse tudo aqui nessa parede. A pessoa não ia embora por vergonha. O nosso pecado é uma vergonha. Por isso que o texto está dizendo, tu sabes que muitas vezes tu mesmo tens amaldiçoado a outros. Ou seja, então para
de falar mal dos outros e para de ter uma vida inquieta, fofoqueira, de ficar correndo para cá e para lá para saber as últimas novidades, as últimas coisas. E sabe de uma coisa? Você que ouve os outros falando mal de terceiros, também pode ouvir as pessoas falando mal de você mesmo. Tenhamos a sabedoria de Jesus, do Espírito, e que Deus seja a nossa justiça. Porque Ele vai colocar todas as coisas na balança. Se nós não tivermos Cristo na nossa vida, o prejuízo vai ser nosso, irmãos. Se Deus colocar a nossa vida, nós somos pecadores, assim, na balança, sabe o que dá? Condenado. Esse é o veredito da nossa vida. Condenado. Para sempre. Eternamente. Agora, se Cristo for a nossa justiça, se Cristo for a nossa sabedoria, se nós encontrarmos perdão nele e nos vestirmos das vestes de justiça dele, aí sim, o Senhor vai olhar para nós na justiça do Filho, que é perfeita, perdoado, lavado, santificado, salvo. Que tenhamos, irmãos, sabedoria na vida. Deus não nos salvou, irmãos, para termos uma vida insensata, para namorarmos a perversidade, obras perversas, loucura, coisa insensata, coisa que não agrada a Deus. Sabedoria vale muito, mais do que 10 poderosos na cidade. A sabedoria não se aplica palavras, pessoas aqui, pessoas ali. Não, a sabedoria se aplica ao Espírito Santo, a sabedoria bíblica. O Bento Roberto Brasileiro, uma vez eu estava lá aconselhando com ele, lá no IBEL, quando eu estudava lá. Irmãos, ele falou uma frase que me impactou, até hoje tenho isso guardado no coração: ouça quem ouve Deus. Às vezes nós estamos ouvindo muitas vozes, damos importância para 1000 coisas que estão falando. E é como se nós tivéssemos que abaixar todos os volumes e aumentarmos o do Espírito Santo, só para usar uma ilustração, e ouvirmos Deus falar. Deus falando à nossa mente, Deus falando ao nosso coração. Vamos orar. Senhor, tem misericórdia de nós pecadores. Tem misericórdia, Deus, da nossa vida, das nossas práticas cotidianas, habituais. Dá-nos, Senhor, mais sabedoria espiritual, mais vida com o Senhor, mais quietude, mais dependência, mais submissão. A Tua palavra diz que devemos ouvir as palavras dos sábios em silêncio. E que ao abrirmos então a Tua palavra, que o nosso coração, Senhor, esteja em silêncio. Para deixarmos o Senhor assim ministrar a nossa alma. Para que o Senhor fale conosco. De uma forma clara, como o Senhor fala. Profunda e que entre de fato na nossa vida. Deus, tem misericórdia de nós pecadores, nós imploramos. Perdoa a nossa maledicência. Perdoa a nossa língua quando foi muito afiada contra os outros. Tua palavra diz que o Senhor é juiz e nós não podemos julgar uns aos outros, no sentido de condenar. Livra-nos, Senhor, do mal. Dá-nos uma língua santificada, para falarmos aquilo que edifica, para cantarmos louvores ao Teu nome. Dá-nos, ó Deus, a mente de Cristo. Enche-nos, ó Deus, do Teu Espírito. Usa, Senhor, a nossa vida, em nome de Jesus. Amém.